Estamos de novo no ar. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa última sessão do Café com Mendeley. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis sociais, então compartilhamento com grupos e outros recursos que o Mendeley oferece. Meu nome é Naline Ferreira, sou bibliotecária do Instituto de Biociências da URGS. Meu nome é Bárbara, eu sou bibliotecária da URGS também. Esse projeto, então, ele está sendo oferecido em conjunto, projeto de extensão, tá? Uma ação de extensão da URGS, da Faculdade de Direito, em conjunto com o Instituto de Biociências da URGS. Tu tá com a apresentação, Bárbara. Me deu a apresentação, tá? Me dê a apresentação. Como sempre, ainda mais porque fica esses balõezinhos congelados aqui na minha frente, tá? Então, agradecendo novamente, né, como todos os dias, os nossos colegas multifuncionais aí, a Karen, a Márcia e o Wagner. E em momentos diferentes eles vão estar entrando aqui, porque a Márcia e o Wagner estão em outra reunião no momento, tá? Então, eles Onipresença. exatamente. Estão acompanhando pelas redes, a gente que vai estar controlando mais o chat aqui interno, eu e a Naline. E vamos lá, então. E a Karen vai tentar entrar mais tarde também aqui para nos dar uma força no chat. Então, os assuntos de hoje, né, perfis sociais. A gente chama de perfis sociais essa parte mais realmente rede social acadêmica do Mendeley, tá? Porque apesar de no início ele não ter essa característica, ele hoje em dia tem, e é bem grande, tá? Então, ele tem muitas coisas que dá para extrair ali, mesmo um pesquisador, uma pessoa que não tenha que não esteja fazendo uma produção acadêmica, tá? Que não esteja escrevendo um artigo, que não esteja fazendo uma dissertação, tá? Tu tem condições de utilizar essa parte, principalmente a de rede, sem nem precisar, de repente, baixar o software, tá? O Mendeley Desktop, para fazer a parte de gerenciamento de referências. Tu consegue trabalhar só na parte da nuvem ali e tem muitas ferramentas para usar. Então, a gente vai mostrar mais essas ferramentas, essa parte social mesmo, tá? Então, a gente vai trabalhar, como eu mencionei mais cedo, no Mendeley Web, tá? Vamos falar sobre os feeds, então, e os grupos do Mendeley, compartilhamento de arquivos, como é que funciona. Eu deixei aqui, ai meu Deus, eu acho que a nota essa, que medo. Bom, então, a gente já falou do Mendeley Reference Manager, mas, né, só frisando novamente que é aquela carinha dele, essa carinha que a gente está mostrando para vocês hoje, mês que vem já era, né? E vamos falar um pouquinho, então, do Mendeley Data, que é um outro produto que eles têm. Aí, o cardápio, né? Vamos mostrar como é que faz, então, a atualização do perfil, que a gente não fez no início, quando vocês criaram o cadastro, quem criou o cadastro, né? E talvez quem já tem o cadastro ainda não tenha feito a sua. Falar um pouco dessas publicações próprias e os indicadores acadêmicos, porque o Mendeley pertence ao Elsevier também é dona da Scopus e do Science Direct, então eles têm acesso, têm todos esses indicadores, né? O índice H, se não me engano, o nome, para quem entende de bibliometria aí. Os feeds, né, de notícias de publicações, Mendeley Data e Mendeley Careers, que é um banco de currículos do Mendeley. Tá? Então, aqui, a primeira coisa, vocês acessam, então, o Mendeley Web, fazem o login, tá? É a mendeley.com, clica ali para fazer o login com a conta que todo mundo que estava aqui no início já deve ter criado uma continha no Mendeley, né? Pelo menos para experimentar um pouquinho. Quem já tinha, é só entrar com a sua conta. E aí, quando a gente entra com a conta e faz o login, então a gente já é redirecionado sempre. A gente entra nessa página aqui. Depois que vocês fizeram o primeiro acesso no Mendeley, tá? Criaram a conta, a gente sempre vai cair nessa página aqui, tá? Que é a página inicial do Mendeley Web. Essa parte aqui, mesmo depois que eles fizerem a mudança da Web Library, que a gente fala, tá? Que vai ficar com uma cara diferente, esse resto do Mendeley aqui vai ser sempre igual. É claro, né? Eles podem fazer atualizações no futuro, mas a princípio ela não há nenhuma ideia de fazer uma mudança. Para quem conhece outras redes sociais acadêmicas, vocês podem ver que ele é muito parecido com a academia.edu, com aquele outro que agora me fugiu o nome, que não é academia.edu, ResearchGate, tá? É bem parecido, tá? Diferente do ResearchGate da academia,
essa parte de compartilhamento de arquivos não é permitida, tá? Então, tu não consegue postar aqui teus arquivos para outras pessoas baixarem, tá? Eles não, os outros membros não podem entrar em contato contigo para solicitar o teu artigo, como isso acontece bastante na academia e no ResearchGate. Então, aqui, vocês criaram a continha, vocês vão ter, então, essa primeira tela. O que é a primeira coisa que eles vão dizer? Então, essa aqui foi uma conta vazia, tá? Não tinha nada, a gente criou uma conta, e ele já diz, ó, baixa o Mendeley, e aí tem uma mensagem de boas-vindas e uma indicação ali de uns manuaizinhos para vocês verificarem, tá? Isso é bem padrão. Quando a gente já tem mais coisa na biblioteca, ele já começa, já muda. Esse feed inicial aí vai mudar, tá? Então, por quê? Porque à medida que a gente começa a atualizar o perfil, dizer assim, eu sou bibliotecária, tá? Eu estudo tais e tais assuntos. Eu descobri que tem uns grupos aí, eu vou participar daqueles grupos. Então, você vai começar a receber notificações a respeito dessas coisas da mesma forma como funciona qualquer rede social, né? Então, à medida que a gente começa a interagir mais com a rede, eles começam a entender o teu perfil e vão te mandando informações de acordo com aquele perfil que foi montado ali, tá? Então, aqui tem esse menu lateral de navegação, tá? Esse aqui é bom mostrar nesse vazio, porque à medida que a gente vai recebendo mais coisas, vai se engajando em mais atividades, esse vai ficando cada vez maior, esse feed aqui do meio, tá? Então, aqui, a gente pode filtrar, então, essa tela inicial pelos qualquer post, tá? Ou citation updates, sugestões de arquivos, ou publicações publicações novas, tá? Publicações que eu realizei recentemente. A gente vai falar mais sobre cada um desses itens, então eu não vou perder muito tempo aqui. Então, assim, aqui, por exemplo, eu tenho duas opções, duas visualizações diferentes. Aqui é o meu perfil, tá? Então eu tenho, como vocês podem ver aqui, ele mostra toda a lista de grupos que eu faço parte, tá? E eu já uso o Mendeley há algum tempo, então o meu perfil já está todo completinho, até para a gente poder dar esses cursos aí, a gente completa bem o perfil, né? Então, a primeira coisa que aparece para mim são os grupos que eu mais interajo. Então, aqui aparece, assim, todas as postagens lá no grupo de advisors do Mendeley, tá? Vai aparecer uma lista enorme de artigos aqui embaixo, tá? E aqui eu tenho, então, de um pesquisador, por exemplo, ou de alguém que recém criou o seu perfil, e ele identifica já que a pessoa tem publicações de sua autoria que estão na rede Mendeley, tá? Ou então a pessoa entrou uma vez, a segunda vez que ela entrou, ela já tinha publicado um artigo, então a primeira coisa que ele vai mostrar, tem publicações novas, que tu ainda não incluiu na tua biblioteca do Mendeley. E ele vai mostrar aqui. Tá? Essas são apenas duas, então ele apresenta sempre nessa tela do meio aqui, como todo feed, né? Que é o alimentador, né? Ele vai te apresentar todas as novidades desde a última vez que tu interagiu ou que tu acessou, então, a biblioteca, o Mendeley Web, tá? O teu perfil no Mendeley Web. Esses filtros aqui, então aqui, ó, o filtro de atualizações, tá? De sugestões de artigos, principalmente, que é o maior de todos. Eu não gosto de uma coisa que aparece aqui, tá? Talvez outras pessoas não se incomodem, mas me incomoda bastante. Então, aqui, eu vou selecionar, eu quero só ver as sugestões de artigos que o Mendeley tem para mim, tá? E aí ele fica com aquela tela de rolagem infinita, assim. Porque no meu caso, eu coloquei lá, quando eu preenchi o perfil, a gente vai mostrar depois ali como é que vocês preenchem essas informações, tá, do perfil, mas eu coloquei vários assuntos que me interessam para receber sugestões de artigo. Então, ele vai me mostrar, ele vai fazer assim uma listinha aqui, ó, por assuntos. Lembra que eu falei já antes que eu tinha um monte de normas da BNT na minha biblioteca? Então, gente, ele fica me sugerindo coisas só porque eu tenho norma de ABNT na minha biblioteca, daí ele começa a me sugerir artigos, tá? Porque ele identificou, então, que na minha biblioteca tem aquele documento ali, então pode ser que eu me interesse por alguns outros documentos que tem aqui. Então, assim, ó, quanto maior a nossa biblioteca for, quanto mais grupos a gente participar, mais sugestões a gente vai receber aqui no feed do Mendeley,
tá? Então, e daí ele fica com aquela tela horrorosa de rolagem infinita, que eu tenho pavor, e aí aquilo vai infinitamente, tu nunca consegue chegar no final da página. Principalmente se a gente nunca olha as sugestões do método. Isso pode ser um pouco de gatilho de ansiedade, na verdade, né? É bem, meu Deus, eu tenho tudo isso para ler. E aqui sempre ele vai apresentar ali já, tem uns, isso aqui tu quer acrescentar na tua biblioteca ou não, tá? Ou tu pode visualizar o PDF. Quando tem o View PDF, é porque é de acesso aberto, tá? E quando diz ali Get Full Text, é porque é uma coisa que não, a princípio, o Mendeley não identificou como sendo de acesso aberto, tá? Aqui do lado, tá? Ele aparece em todas essas abas que a gente navega aqui, do feed, das sugestões, dos grupos, datasets, careers e tudo. Sugestões de pessoas para tu seguir, tá? Normalmente ele vai te sugerir pessoas de acordo com o que tu já, com outras pessoas que tu já segue, com pessoas da mesma instituição que tu tá, ou pessoas com os mesmos gostos de leitura ou de biblioteca, tá? Ou autores, muitas vezes, de artigos que tu tem na tua biblioteca. É bem padrão de rede social, né? Big Data, essas coisas. Então, aqui, informa quais artigos, isso aqui acho que eu já falei, né? Ali tem um link, então, para ver a lista completa de indicações que eu tinha falado aqui. Então, cada assunto que ele identifica na tua biblioteca, cada artigo que tu utiliza bastante, que ele vê na tua biblioteca, ele vai te dar aqui uma listinha, um indicador, baseado nesse artigo, tem esses dois e tem mais um monte, se tu quiser clicar aqui, tá? Read more, ele te mostra mais ainda. Tá, ó, mostre todos aqui, daí, esse aqui é baseado nesse outro artigo aqui, esse aqui é baseado em outro artigo, e assim vai. Passar aqui. Então, aqui os filtros, né, que a gente tem para o feed de atualizações. Deixa eu aumentar. É o caso de publicações, estão passando aqui, ó. Eu pulei um aqui que eu vou falar depois, tá? Então, aqui, ó, artigos publicados recentemente. Então, vamos dizer a mesma coisa. Ele identificou ali no teu perfil, tu publicou um artigo recentemente, tá? Então, aqui, ele vai aparecer aqui. Nem sempre esse artigo vai estar na tua biblioteca. Muitas vezes ele identifica pelo nome que tu utilizou no teu cadastro, tá? E aí ele já mostra. No caso aqui da Nalinha, os dois já estão na biblioteca dela, mas ele identifica que são dois artigos novos, tá? Então aqui, como é que a gente chega nesse ponto? Tá? Por exemplo, nesse perfil aqui, eu coloquei assim, artigos publicados recentemente, ele não identificou nenhum artigo publicado recentemente, tá? Nesse perfil aqui era o meu, inclusive, né? Porque não tem nenhum, nenhum artigo publicado recentemente. Então, coloquei aqui, ele pode, daí ele já me diz, quando tu tiver artigos recém-publicados, e uma coisa que vai acontecer provavelmente com vocês, tá? Pessoas que têm publicação, mas que nunca tinham feito um perfil do Mendeley. Quando tu cria o perfil do Mendeley, ele não vai reconhecer teus artigos, tá? Pode ser que daí, depois, um tempo depois, quando tu entrar de novo, ele vai passar a mostrar ali, mesmo que tu não tenha feito um cadastro, assim, super detalhado, tá? A gente vai falar das publicações de cada pesquisador daqui a pouquinho, mas para mim, às vezes, ele mostra assim, esse artigo é seu? E daí eu vou ver, tipo, não, é uma pessoa completamente diferente, tá? Sim. Então, né, aquele olhar crítico e avaliador em cima de tudo que vocês estão fazendo sempre, né? Sim. Então, aqui, ó, por que que esse aqui, na verdade, foi o outro perfil que eu criei, que é um perfil que não tinha nada, assim, não tem nenhuma informação, com um nome falso e tudo, tá? Então, ele colocou assim, e daí eu não estou seguindo ninguém, eu não tenho nenhum grupo, não tenho informação nenhuma, minha biblioteca está completamente vazia, aí ele não sabe nem por onde começar para me dizer se eu publiquei ou não. Claro, o nome fake ainda, né, então. E aí ele diz assim, segue umas pessoas aí, que daí a gente tenta descobrir, de repente, de onde tu saiu, tá? Mas, nesses casos aqui, tudo depende também de como tu preencher os teus dados, então, de perfil, tá? Aqui, ó, é um outro exemplo. Nesse caso aqui, eu tô aqui porque a gente está descendo na ordem correta, né? Deixa eu aumentar aqui. A gente está descendo aqui, então, os filtros, ó, tá? Primeiro o primeiro feed que aparece aqui, todos os posts.
update de citações, tá? Nesse caso, assim, ó, eu já tenho publicações, eu cadastrei as minhas publicações aqui, ou as minhas publicações estão no Scopus ou alguma outra instituição, e aí elas vão aparecer aqui as atualizações. Se eu quero fazer isso, tá? Eu recém fiz o meu cadastro, eu tenho várias publicações e eu quero dizer para o Mendeley que essas são as minhas publicações, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão fazer dessa forma, clicar em Citation Updates, Claim Your Publications. E aí vai abrir essa telinha aqui que vai redirecionar. Nesse caso aqui, ele já reconheceu quem era o autor, tá? Do perfil, e aí pediu para conectar. Por quê? Ele reconheceu porque tem os outros campos que a gente vai mostrar para vocês ali que vocês têm que preencher antes de fazer isso. Diminui o suficiente? Sim. Que é na atualização do perfil. Então, para atualizar o perfil de vocês, quem criou a conta aquele dia, a gente realmente não se deteve na conta. A única coisa que eu falei foi assim, ó, não deixem o perfil de vocês público, tá? Só isso. Na hora de criar a conta, eu acho melhor, né? Se a gente não teve tempo de arrumar as coisas ainda, não deixa ele público. Porque daqui a pouco já começa teus amigos a te chamar, querer ser teu amigo, sabe? Já começa a aparecer, nem tá mexendo na ferramenta ainda, já tá tendo que responder pedido de amizade, tá? Então, assim, não deixa público. Bárbara antipática na rede social acadêmica. Total, né? Network, caramba, não quero fazer network. Odeio o Quero LinkedIn. só organizar meus arquivos, não quero saber de ninguém. Eu já joguei o LinkedIn milhares de vezes, já classifiquei ele como spam e ele não me esquece. Ele burla todas as regras que eu imponho ao LinkedIn. Tá. Gente, não deixo nem o Lattes atualizado, imagina, né? Então, né? Estamos lá. Atualização de perfil. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu tive que colocar em duas telas para caber a quantidade de informações. Para quem curte fazer currículo, essa é a oportunidade de vocês. E assim, ó, isso aqui tem uma função real, tá? Eu sei que é uma chatice a gente ter que ficar preenchendo inúmeros currículos e são todos eles separados. Então, a primeira coisa que a gente recomenda para qualquer pesquisador, tá? Faz lá o seu pesquisador, aluno de pós-graduação principalmente. Se aluno de graduação quiser começar já a fazer, porque se tu precisar de uma bolsa, ou se tu for trabalhar na área acadêmica e é aluno de graduação, não vai precisar, no mínimo, que teu currículo Lattes seja atualizado, tá? Então, faz um Lattes decente e crie, vou chamar por todos os nomes, tá? O ORCID, 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 tá? Que é esse código, nada mais é que o identificador universal de autor. Então, esses pequenos probleminhas que a gente estava comentando antes, né, de começar a gravar aqui, mas o autor disse que o nome dele é tal, nesse artigo. Daí, no outro, mulheres que casam e mudam de nome, depois se divorciam e trocam novamente com o nome. O pesadelo de todo bibliotecário. Exato. Lígia Bojunga Nunes. Muitos problemas já tivemos contigo. Tá? Então, assim, a pessoa, e principalmente quem tem produção durante todos os períodos da vida, tá? Então, mulheres, assim, não troca de nome, não precisa, tá? Não escolhe um alias, qualquer coisa. Porque a vantagem desses identificadores do pesquisador, eu posso entrar lá e dizer assim, ó, eu sou essa aqui, também sou essa, e sou essa, e essa. Tu pode ter 5, 6, todos os seus alias vão ficar vinculados à mesma pessoa. A maioria dos periódicos, uma criança passando correndo, a maioria dos periódicos assim de renome ou que tem né, internacionais, vamos dizer, eles já estão exigindo dos autores o identificador, tá? Que é normalmente o ORCID. Tá? Que eu chamo de ORCID, mas é ORCID, né, ORCID, seja lá qual for. Então, aqui no perfil do Mendeley, é bom que, se vocês têm esses identificadores, usem eles aqui, tá? Porque é importante e eles vão vincular esses perfis acadêmicos que vocês vão conseguir obter respostas aqui do Mendeley que vocês não teriam se não fizerem essa vinculação, tá? Então, vou botar bem grandão aqui para vocês verem. Aqui tem a Arcaidi tá aqui, ó, bonitinha, tá?
Então, aqui, como é que a gente preenche esse cadastro? Vocês provavelmente já preencheram, todos esses campos são editáveis, tá? Se não me engano, a única coisa que vocês não conseguem alterar é o e-mail que vocês usaram para o cadastro, mas eu também não estou, assim, 100% certa de que vocês não podem alterar o e-mail, tá? Vocês vão preencher aqui, então, essas informações básicas, tá? De instituição, qual instituição que vocês estão vinculados, qual é o que vocês querem que apareça no perfil de vocês, porque vocês podem optar também por dizer assim, não, eu só tenho isso aqui, eu não quero aparecer na rede, acabou, meu perfil é privado, se me procurarem aqui não vão me achar. Então aqui coloca lá, né, sua descrição, eu sou uma pessoa super simpática, gosto de compartilhar minhas informações na rede, tá? Essa não sou eu. Os interesses de Lembrando que o Mendeley também é uma rede social acadêmica e é um rolê internacional. Então, quando vocês vão preencher esse perfil sobre vocês, tentem preencher ele em inglês para que outros pesquisadores, né, de outros lugares se conectem com vocês. Não adianta a gente, eu sou bibliotecária de Porto Alegre, trabalho na URGS, e uma pessoa, né, a ciência é feita em inglês, né? Essas plataformas, elas são estrangeiras e é a língua dominante. Até que isso mude para o mandarim, pelo menos a gente vai ter que a gente vai ter que continuar nessa, né, publicações feitas em inglês, por isso abstract em inglês, né, tipo, preencher os perfis em outro idioma, então tomem esses cuidados aqui. Sim, é bem isso mesmo, porque eu esqueço sempre, né, de falar essas coisas, essa parte de inglês, porque para mim é meio óbvio, assim, realmente, é o que a Nani falou, a língua da pesquisa internacional é inglês e é isso, tá? Mesmo que a gente não fale, porque hoje em dia Google Tradutor super amigo, né, tá ficando cada vez melhor a qualidade de tradução do Google, mas então é bem facilzinho. Faz um textinho e joga lá no tradutor e bota. Às vezes um inglesinho macarrônico ali é melhor do que o português, que não vai levar nada, tá? Porque realmente não. A pessoa tem que estar muito interessada em ler o teu perfil para ela fazer este trabalho de jogar no Google Tradutor para o inglês, entendeu? O que significa o inglês macarrônico? Então, olha o meu preconceito com a colônia italiana do Rio Grande do Sul aí aparecendo, né, galera? Não justifica que é pior. Segue, segue. Então, voltando, tá? Aqui, interesses de pesquisa são os assuntos que vocês têm interesse em artigos, tá? Aqui foi que eu falei, todas essas informações que estão no perfil de vocês vão ser usadas para alimentar aquele feed lá. E também para vincular vocês a outras pessoas com perfis similares. Eu tenho interesse nessa pesquisa aqui, ele vai me mostrar naquela listinha ali que eu falei, eu mostrei para vocês no início, outras pessoas que pode ser que você tenha interesse em seguir essas pessoas aqui, tá? Então, tem vários campos aqui, a parte bem de currículo, eu sou editor de tal revista, eu publiquei aqui, ó, então tem a parte das publicações, vocês podem acrescentar aqui, então, as informações, tá? Sobre as publicações de vocês, tanto manualmente, tá? Então, nesse caso aqui, upload a publication, vocês podem colocar aqui os PDFs das publicações de vocês, desde que vocês tenham vamos dizer assim, ela vai para dentro da biblioteca Mendeley de vocês, tá? E aqui é quando a gente para os sortudos aí, pessoas, né, que publicam em periódicos bem avaliados, que tem já um perfil no Scopus, né, normalmente é o periódico que tem, e ele acaba criando automaticamente um perfil para os autores né, dos artigos, vocês podem só importar, porque, como eu falei no começo, a Scopus também é da Elsevier, é por isso que eles têm esse contato bem próximo. E aqui a experiência profissional, tá? Que é bem a parte de um currículo, aqui, trabalho aqui, principalmente o pessoal que tem mais o perfil profissional mesmo, tá? Das áreas mais técnicas, engenheiros, engenharia, pessoas que trabalham em empresas, não vai colocar aqui esse tipo de informação. Trabalhei aqui, trabalhei ali, trabalhei lá, tá bem como um currículo. E aqui a parte de educação. Então, né, é realmente o currículo de vocês que vai ficar aqui. Essa parte do perfil. Aí a gente tem aqui o perfil da Naline, já com praticamente tudo preenchido, eu acho, né, Naline? O que deu para preencher, pelo menos, né? Os Dá dados para que eu preencher, tenho. porque a gente precisava de uma.
Tá, esse aqui, o da Analin, só não tem o da Scopus aqui. Mas Não tem cheguei aqui, nesse nível. ó, OrcID, ORCID, né? Que as pessoas gostam. Ah, se tem um website, pode colocar essa informação aqui. Pode colocar uma fotinho. Se vocês chegaram a entrar na rede Mendeley, vocês viram que nós duas temos foto, então dá para botar uma foto ali, tá? Aí ele vai colocar, colocou aqui os interesses, tá? Se ela tivesse editado uma revista, ela teria colocado as informações aqui, daí já ia aparecer. Ah, tem Nesses interesses, ele. seguidor. Olha só, ali. Eu me esqueci agora. Ah, eu sou super relapso também nessa. Gente, olha só, para usar essas coisas que a gente está falando hoje, esse perfil social acadêmico do Mendeley, tu não precisa preencher isso se tu não quiser fazer esse network. Tu pode usar tudo que a gente falou até ontem e usar o Mendeley tranquilamente. Isso Sim, aqui é para te não é conectar com outras obrigatório. pessoas. Vocês Isso é podem para te conectar. sobreviver, isso. Vocês podem sobreviver tranquilamente com aquele perfil privado, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Na vida de vocês. Eu, Ali inclusive, nos para testar, interesses. eu criei o perfil do meu marido aqui, tá? Que é o que vai aparecer. Já apareceu algumas vezes assim, porque ele não tem o mínimo interesse em criar essas coisas. Então, eu, inclusive, vou ter que deletar o perfil dele. Eu uso ele como testes, tá? Porque ele não usa para nada, Intimidade é isso, né? né? Então, Ali nos interesses, aquilo ali, se eu não me engano, aquilo ali são tags que o Mendeley já preenche, não? Agora eu fiquei aqui, em dúvida. Isso. não, aqui é os grupos. Grupos Não, do lado, seguidores. do ladinho. Isso, os Não, interesses de pesquisa. não, Sou eu esse é a que gente escrevo. escolhe. Sim, estava no outro Tá. link. A É, gente fica em dúvida. determina assim, mas é realmente como isso, como tags. Tu vai colocar ali, quais as tuas áreas de interesse? A minha área é essa e aquela. Que é bem o perfil de pesquisa, assim. A parte ali, o currículo, experiência profissional, tudo preenchido, e aqui ele já começa, claro, a Anani já tinha o perfil, né, e já tinha a instituição a qual ela estava vinculada ali, e ela vai começar a te sugerir pessoas normalmente que trabalham na mesma instituição que tu, tem um perfil similar, tá, preencher as informações da mesma forma, então isso aqui que vai aparecendo. Aqui, então, né, que eu falei, é o perfil quando a gente tem. Então, quando a gente abre aqui o perfil, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, tá? Perfil, mesmo naquela tela para preenchimento, vocês vão ter 3 abas de coisas para preencher, tá? Novamente, né, galera? A gente está falando isso, são as possibilidades, ninguém é obrigado. Essa parte aqui que é overview, que é a parte bem geral sobre a pessoa. Geral, mas é cheio de coisa para preencher, né? Aí tem essa parte aqui de impacto, que é o que nós vamos falar mais agora, que é sobre impacto, são essas questões, né, de avaliação de impacto de publicação ou de trabalho dos pesquisadores, tá? Quantas vezes a tua publicação foi citada, como é que é a tua produção acadêmica, tá? Aqui tem uma abinha que é das publicações e aqui tem uma abinha que é de rede, tá? Vamos dizer, são teus seguidores, as pessoas que tu segue, os teus amigos aqui na rede. Tua rede de amigos. Pessoas que estão vinculadas. Então, essa primeira abinha que a gente mostrou aqui com o perfil da Analim preenchido é a parte de overview. E aqui, então, que eu vou mostrar do Rogério, que ele tem, então, e ele preencheu, assim como a Analim, ele preencheu, então, todos aqueles campos ali que é das redes sociais, das redes não, das outros perfis que ele gostaria de vincular ao perfil da rede Mendeley. Não tem muitas opções, tá, que eles te dão a Scopus e OrcID. São essas duas apenas, tá? Então, por exemplo, quem tem publicação, principalmente da área de humanas, a pessoa provavelmente vai ter mais publicações na Web of Science, que é de outra empresa, um concorrente, tá? Inclusive, eles também têm o gerenciador de referência. Então, não vai aparecer aqui, que é da Web of Science, tá? Então, não significa que vocês não estejam sendo produtivos, tá? É apenas, isso aqui é tendencioso, galera. Então, aqui no perfil dele, ele preencheu aquelas duas informações, vinculou a conta dele da Scopus, já vai aparecer aqui, então, esses índices relativos às publicações que ele tem cadastradas aqui, tá?
Então, claro, tem publicações, como veio o índice da Scopus, ele veio o que está na Scopus, independe das informações que vocês botarem no Mendeley. Se vocês publicaram em periódicos que estão na Scopus, essa informação aqui vai ser atribuída automaticamente, independente de eu colocar 30 artigos aqui dentro, tá? Mas por que só estão aparecendo 7? Ah, porque é só 7 que tem na Scopus, tá? Mas aí ele dá essas informações aqui, quantas pessoas citaram, e esses dados aqui, ele diz de onde tirou essas informações. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado, principalmente esse aqui de leitores, ó. Então aqui tem leitores. Ah, que legal, como é que ele sabe quem leu o meu artigo, né? Eu tinha comentado mais para o início, tá? Então aqui ele diz, ó, quem é que está me prestando essa informação? Qual é o índice H, tá? O índice H é o nome que a Scopus dá para determinar, então, o índice de produtividade de um determinado pesquisador. A Web of Science tem fator de impacto. Fator de impacto é o da Web of Science, né, Nalim? Não sei. Nós não somos do povo aí da bibliometria, mas as bibliotecárias presentes que nos corrijam. O problema é que cada base vai criar os seus fatores de impacto. Tá. E aí depois fica lá o pesquisador enlouquecendo, buscando da Web of Science, da Scopus, do Google Acadêmico, de vários lugares diferentes. Isso. O Google Acadêmico, por exemplo, tem outro índice que ele dá. E aí tem todas essas altimetrias, blá, 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 blá. Mas aqui a gente está falando especificamente de Elsevier, que é a empresa dona dos dois, da Scopus e do Mendeley, e o que eles oferecem para vocês. Eles vão oferecer dos dados que eles detêm, tá? Então, assim, não fiquem deprimidos se aparecer só 2 coisinhas aqui. É só porque não está na Elsevier, tá? Então, aqui as citações, mesma coisa. Quem é que está dando esses dados? Apareceu esse flechão aqui, agora sim. Bom, é a Scopus, tá? Leitores são gente que tem esses artigos, tá? Dentro da rede Mendeley. Então, aqui que a gente já tinha falado outras vezes, né? Como é que eles alimentam o catálogo da rede Mendeley? Eles alimentam o catálogo da rede Mendeley com informações que vêm das bibliotecas dos usuários do Mendeley, tá? A mesma coisa aqui. Então, eles conseguem identificar que tem 39 pessoas que têm esses artigos desse autor aqui nas suas bibliotecas. E daí eles consideram que tem, então, 39 pessoas no mundo inteiro têm esses artigos nas suas bibliotecas do Mendeley, tá? E aqui as informações, quantas publicações, então, ele tem, que são essas 7 aqui, que também são do Mendeley, porque ele tem, eu coloquei, né? Na biblioteca dele estão as 7 publicações, então elas batem com ele está dizendo para o Mendeley, eu publiquei 7 artigos, tá? E esses 7 artigos estão na biblioteca dele. É assim, ó, a gente está falando as coisas da forma, talvez, assim, mais... para vocês verem todas as possibilidades. Tem coisas aqui, eu obtive esse resultado só preenchendo lá ORCID e a identidade lá dele do Scopus. E é isso. O resto ele faz tudo sozinho, tá? É só preencher aqueles 2 campinhos de informação lá. Claro, se vocês não têm essas, né? Não tem o ORCID, façam o ORCID. Pesquisadores com certeza têm, porque é uma exigência agora, tem que botar no portal da CAPES e tudo, então vamos lá. Perfil de publicações, então, tem 2 formas, né? Então, a gente olhando aqui nas publicações, que eu tinha comentado, eu coloquei todas essas publicações aqui, tá? Coloquei as 7 publicações, elas vão aparecer no perfil dele aqui. Quando eu clico num deles, ele vai me redirecionar para a entrada no catálogo do Mendeley com as informações que tem lá. Daí, junto a essas mesmas informações que aparecem aqui, ali na abinha publicações, ele já vai te dizer por cada um daqueles artigos, tá? Ele tem 3 pessoas, porque eu mostrei aqui, tem 39 bibliotecas, né, do Mendeley que tem os artigos em geral. Então, aqui ele vai dizer, ó, tem 3 pessoas que têm esse artigo, tem 5 pessoas que têm esse artigo, tem 4 que têm esse aqui, tá? Essas informações. Sabe aquelas noites que a gente não tem o que fazer? Começa a pesquisar, vamos ver se alguém leu o meu artigo. Será que alguém salvou na biblioteca do Mendeley? Acho que eu vou mandar para meus amigos salvarem a biblioteca do Mendeley, vai começar a aparecer ali os meus índices melhorarem do Mendeley, tá?
Então, aqui, se eu clicar na lista de publicações, ele vai me redirecionar, então, para essa entrada do catálogo do Mendeley mesmo, tá? Com as informações ali do artigo. Tem essa ferramenta aqui, eu gosto bastante disso, tá? Mas é que eu acho meio inútil quando eu estou usando o gerenciador de referências, mas quando a gente não está afim de usar o gerenciador de referências, ele já mostra que a citação, como fica a citação nesse formato, como fica a citação naquele formato, tá? Nos formatos mais padrão, assim, nos estilos mais comuns, né? E mais internacionais, vamos dizer, de citação. Alguma dúvida até agora? Tranquilo? Como é que eu digo, então, para o Mendeley? Tem umas dúvidas ali em relação à identificação das próprias publicações, quando o Mendeley te sugere que essa publicação é tua. E daí o pessoal está dizendo que está acontecendo e eles não estão conseguindo dizer que não é. Entendeu? O Mendeley vai te dar sugestões dizendo, essa publicação é sua também? Isso. E Vocês aí tem um lugar fazem, de aí dizer que não, gente. Eu não você lembro, não tem que tenho dizer que não. agora. Eu Onde é não que é tenho que print diz? agora. Tá, eu vou deixar saber depois, porque daí quando a Annalyn estiver mostrando, ou de repente tu mostra essa parte aqui do Settings and Privacy, que é bem o começo ali que tá, eu posso falar, tá, não tem problema, mas depois eu entro aqui, eu vou tentar ver o que que aparece ali. Porque Para sempre mim, eu tentei olhar, para mim não está aparecendo sugestões novas. Mas tem um lugar que tu coloca um X ali e diz que não é. Agora eu não tenho nenhum sim, print para mostrar para vocês. é quando vocês clicam ali em Recently Published, eu acho que é o nome, ou citações, é o segundo item da listinha ali, citações, Citation updates. citation updates, exatamente, porque daí ali é o lugar que vocês vão se adonar, né, que é claim é tipo dizer que é meu, tá? Então é um lugar onde vocês vão dizer quais são as publicações que são de vocês. E aí, para fazer isso, ele vai pedir primeiro para vocês vincularem esses registros, tá? Porque ele está dando esse erro porque ou vocês não colocaram o Work ID de vocês ali e nem a identidade do Scopus, tá? Então ele está fazendo verificações aleatórias. Pode ser que a pessoa tenha o mesmo nome que vocês, mas é só vocês não aceitarem, tá? Pode ser que ele fique eternamente dizendo ali, mas tem certeza que tu não é essa pessoa, tá? Enquanto vocês não colocarem informações bem claras que identifiquem vocês como autores únicos, tá? E isso, a única forma de fazer isso é com esses números, né, identificadores de pesquisa, porque nomes são muito parecidos, né? O pessoal que estava tendo esse problema com as publicações chegou a colocar o Work ID ali no perfil. Identidade do Scopus é para seres iluminados que têm publicações dentro da Scopus. Isso. Não é Para promocional vocês como verem a identidade que vocês têm da Scopus, vocês têm que entrar na Scopus, tá? Na base de dados Scopus, e aí pesquisar e vai aparecer o número do autor ali, em geral. Se vocês não tiverem o número de autor já, vocês vão entrar na base da Scopus e vai dizer assim, ó, esse aqui sou eu. Tá? E aí ele vai dizer, então a tua identidade é essa, tu já está cadastrado, entra com a tua senha. Ou se vocês nunca entraram na Scopus, aí vocês vão ter a oportunidade de criar uma conta e eles vão dizer qual é o número de vocês. E aí ele vai fazer também essa vinculação, porque um trabalho inicial sempre é necessário. Tem muitas instituições aqui no Brasil, tá? As universidades que se prestam a fazer isso para os seus pesquisadores, né? Porque esses índices de pesquisa, eles são muito prejudicados por pesquisadores que não se identificam corretamente, tá? Ou que não criam esses dados de identificação. Então, alguma alma bondosa normalmente das bibliotecas, tá? Das instituições públicas, gratuitas e de qualidade do Brasil. Eu acredito que também as instituições privadas que têm um volume grande de pesquisa fazem isso, porque é vantajoso para a instituição que as publicações, que os índices de pesquisa sejam reais, né? Então, aqui na URGS tem vários problemas de identificação, que tem 2, 3, 4 instituições que são vinculadas ou subordinadas à URGS, mas que aparecem como independentes, e daí tem que ser feito esse trabalho. Outra coisa que atrapalha bastante essas métricas de publicações das instituições
Gente, nunca se traduz o nome da universidade que vocês são vinculados, tá? Então, às vezes acontece, a pessoa vai colocar lá, vai publicar em algum lugar e coloca URGS. Daí outra vez coloca Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Federal University of Big River. Não existe isso, não se traduz nome, tá? É a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a Universidade Federal de Goiás, é o nome da instituição como ele é, não se traduz nomes, tá? Então cuidem isso, porque isso às vezes prejudica as métricas da instituição. Isso, a maioria das instituições no Brasil já criou, tá? A maioria já criou, porque sabe que os pesquisadores fazem esse tipo de coisa quando publicam, né? Então eles já colocaram nas bases de dados, já existe uma, vamos dizer, um padrão de desambiguação, tá? Então elas automaticamente colocam no lugar certo o nome da pessoa, tá? Então a pessoa, eu sou professor. Eu lembro de um meme que rolou o ano passado, não, na época, 2 anos, tá? Mais ou menos, não lembro quando, que aí tinha uma apresentação e era Juiz de Fora, que era Judge of Judge from Outsider, uma coisa assim, o cúmulo do ridículo, que com certeza não era uma coisa verdadeira, mas é bem isso, como é que tu traduz o nome? Não pode traduzir, né? Não faz sentido traduzir o nome de uma instituição. Então, não. Tinha um invasor tentando entrar na minha câmera aqui, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado nessa hora. Tem algumas coisas que já estão, que a instituição já tem, já fez essa correção nas bases de dados, mas tem muita coisa assim que é responsabilidade do pesquisador e ter essa consciência de que quando de identificar suas publicações, de dizer, de fazer esse trabalho inicial. Então, pode dar esses problemas, tá? Imagina, vocês estão entrando na rede do Mendeley, que ela ainda não é uma rede que tem assim tanta publicação, tanta informação para começar a dar esses erros assim. E mesmo assim, por que então que está confundido as pessoas? Ah, porque não tem um identificador de pesquisador, tá? Essa é a importância de criar, de adotar esses identificadores, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu nem tenho muita publicação, eu não vou colocar, não preciso disso. Se tiver na área acadêmica, a gente precisa disso sim, tá? Ainda mais assim, a gente trabalha em instituição pública, trabalha próximo à pesquisa, tá? É necessário fazer, auxiliar, né? Ou a gente ter, ou principalmente quem é bibliotecário, a gente tem que saber como funciona isso, para poder orientar os pesquisadores a fazerem da forma correta. Então aqui a gente está dando só, né? Vocês conseguem acessar o perfil, tá? Eu mostrei bem no comecinho, depois eu não mostrei mais, tá? Então vão clicar, ou vocês clicam na fotinho, ou no caso quem não tem foto vai ser as iniciais de vocês que vai estar aparecendo ali, ou no nome e ele vai mostrar essa pick list aqui, que é aquela do profile, que foi a que a gente já preencheu, tá? E essa parte dos settings and privacy. No settings and privacy que vocês vão conseguir fazer a inclusão, então, desses dados de pesquisa, tá? Ou vocês vão inserir lá na parte do profile, ou vocês vão entrar nessa parte aqui mais detalhada para fazer esses vínculos com essas outras. Que a Naline tinha comentado ali não era aqui. Aqui vocês vão mudar mais coisas realmente relativas ao acesso. Ah, não quero mais usar o Mendeley, fiz isso aqui só para esse curso, achei uma porcaria essa ferramenta. Aqui que vocês fecham a continha de vocês, tá? Então, diz que a minha senha está muito difícil, não vou conseguir gravar, vou colocar outra senha aqui que vocês trocam a senha. E essas informações eu acho que dá para trocar o e-mail, tá? E qual é o status acadêmico de vocês? Se vocês são profissionais ou se estão, né, são pesquisadores, alguma coisa assim. Aqui na parte de subscription, que a gente já tinha comentado outras vezes, né? Aqui que vocês vão saber, isso aqui então é uma conta padrão, tá? Quem fez a conta agora, essas são as informações que vocês vão ter aqui. 2 GB, tá vendo? Ó, essa biblioteca aqui não tem nada, tá zerada. Então, e esse tem esse shared space que a gente vai falar também ali depois com vocês sobre o que
consomem espaço, os 2 GB de vocês, tá? Vamos voltar aqui. Aqui, ó, os níveis de privacidade. Quando a gente cria a conta, então a gente já cria a conta ali, privado, não privado, tá? É só colocar a conta como privada, ela não vai aparecer. Depois que a gente estiver mexendo aqui, tem outras opções que são os níveis de privacidade, tá? Então, quem pode ver minha conta? Qualquer um ou só as pessoas que me seguem. Não quero que as pessoas comecem a me seguir. Se você deixar o perfil de vocês aberto, qualquer um pode seguir vocês e vocês vão começar a aparecer como sugestão para outras pessoas que têm um perfil similar ao de vocês, tá? Então, vão começar a receber pedidos de amizade da rede. E aqui, muito importante, visibilidade para redes não, para buscadores, tá? Tipo, vai aparecer na pesquisa do Google. Tá? Então, vocês marcam ou desmarcam isso aqui de acordo com o que vocês, né, querem saber. Essa parte da privacy. Aqui tá, ó, o menu, naquela parte e subscriptions, ele tem esse menu de opções aqui, a gente já passou pela conta, subscription, privacy, daí mudanças de perfil, tá? Então aqui tem coisas que eles colocam automaticamente, tá? Deem uma olhada se essas publicações aqui, para quem está aparecendo as publicações lá, aqui, ó, ele está colocando eu posso dizer aqui, ó, não, se tu achar uma publicação minha, já pode adicionar o meu perfil. O que vai acontecer? Vamos dizer, eu tenho um perfil público, tá? Ou como eu criei ali, eu criei do Rogério o perfil dele, coloquei 7 publicações ali. Vamos dizer que agora, e daí fiz todas as vinculações lindas e maravilhosas e marco aqui, ó, pode adicionar automaticamente, se tu achar uma coisa nova dele, já adiciona ali o perfil público dele. Alguém faz uma pesquisa pelo nome dele, ele vai aparecer e vai aparecer todas as publicações que ele tem, ou que ele disse que ele escreveu, tá? Porque ele meio que acredita no que a pessoa disser. Por isso que vocês têm que ter muito cuidado para não se adonar, né, de publicações que não são de vocês, tá? Então aqui ele automaticamente vai adicionar. Eu não confio nisso, né? Porque como alguns de vocês já viram, pode dar erro, né? Ele pode estar atribuindo coisas que não são de vocês. Então, se isso tiver marcado no perfil de vocês como autorizado a adicionar automaticamente, ele vai começar a adicionar coisas sem que vocês revisem antes. Então, sempre deixem desmarcado, eu acho, tá? Para evitar esse tipo de erro. Isso aqui tá naquela partezinha ali, ó. Atualizações do perfil, tá? A gente vai então para notifications. Notifications, o que são as notifications, tá? Óbvio que eles ficam mandando e-mail para vocês toda hora, se vocês deixarem, tá? Então aqui que a gente seleciona isso. Eu não quero receber nenhum e-mail. Pode botar notificação aqui no meu perfil web. Quando eu entrar, eu olho se eu tiver afim, tá? Aí tem uma mostrar as notificações. Mas eu posso optar, não, eu prefiro receber algumas coisas, eu gostaria de receber por e-mail. Então aqui ele vai, o que vocês gostariam de receber pelo e-mail? Uma newsletter do Mendeley, sugestões de artigos, uma vez por semana, tá? Sugestões de financiamento. Quando vocês encontrarem alguma publicação minha, eu quero que vocês me avisem, tá? O fulano, uma pessoa nova está me seguindo, pessoas que me aceitaram, eu pedi para seguir, me aceitaram, tá? Alguém me citou. Eu adoro essa parte de sugestões de artigos para receber por Eu e-mail. gosto também. Eu acho bem interessante vocês deixarem marcada essa opção, porque também vai vir com base em todo o perfil que vocês já preencheram. E sempre vem alguma coisa que é interessante, sabe? E aí do e-mail tu só vai ali adicionar na biblioteca
e vai preenchendo o Mendeley de Sim. vocês. No próprio e-mail já vem um linkzinho assim para adicione isso aqui na biblioteca, tá? E aí ele, claro, ele abre o Mendeley, né, no teu navegador lá e vai mostrar o artigo e daí às vezes o artigo já está disponível e tu consegue até baixar o artigo para tua biblioteca direitinho, ou às vezes é só a referência. Mas realmente ele é muito mais, é uma pesquisa bem personalizada, porque ele avalia o que tem já na biblioteca de vocês. Da mesma forma que ele aparece lá no feed, a sugestão. Baseado nesse artigo aqui que tu tem, eu quero aquele artigo, eu não vou baixar, mas ele sempre aparece na lista lá de sugestões para mim. Eu já estou quase mudando de ideia, né, e baixando ele só para parar de receber. Então aqui preferências, ó, então tem uma opção porque tem que a gente vai falar por alto depois, tá? Do Mendeley Careers, que é carreiras, né? Que é o LinkedIn, a parte do LinkedIn aqui do meio. Quer dizer, o LinkedIn como ele era antigamente, né? Que era uma coisa realmente para achar emprego, e que agora é outra vida. Mas assim, aqui preferências se vocês querem ou não receber ofertas de emprego, tá? Porque ele permite que as pessoas, daí vocês vão para o banco de currículos e aqui vocês podem então colocar o currículo de vocês, tá? E ele vai ser adicionado ao banco de currículos da rede Mendeley. O currículo em inglês. Óbvio. Óbvio. Tudo em inglês, galera. Tá? E aí vai dizer assim, ó, quem pode visualizar, tá? Ó, futuros empregadores. Vocês podem usar o Mendeley Careers de uma forma diferente, podem participar de seleções, um monte de coisa assim. Pagamentos, tá aí aplicativos conectados. Pagamentos é para quem faz a assinatura, quem precisou fazer a assinatura do Mendeley, aqui que vai ficar salva, então, as suas informações de pagamento, tá? O meu não tem, porque... E esses aplicativos, né, outras contas conectadas. Eu acho que eu comentei aqui com vocês que eu tinha... porque algumas pessoas falaram alguma coisa de leitor, para o Kindle, tá? Que a princípio ele manteria, ele puxaria algumas informações do Kindle, tá? De leitura. Então eu li, eu poderia fazer anotações no Kindle, que para quem usa o Kindle, tá? O meu não tá aqui agora, mas a gente pode fazer seleção no texto, né? E fazer tipo uns post-its, assim, tá? E que aí ele puxaria isso para dentro do Mendeley. Não funciona. Tá? Mas ele continua aqui na minha conta, então é aqui que quando a gente pega um aplicativo externo e utiliza alguma coisa, aqui que fica registrado que isso está vinculado à minha conta do MEI. Então ele continua vinculado. Eu vou desfazer isso aqui porque não serve para nada, tá? Só tem uma pasta a mais lá na minha biblioteca do MEI. No menu biblioteca, esse aqui eu acho que a gente vai perder menos tempo, porque como nós já comentamos com vocês, a carinha igual a que vocês têm no computador pessoal de vocês, tá? Ou para quem não estiver usando, não quiser baixar a versão desktop, todos os livros vão ficar salvos, livros, os PDFs de vocês e as referências vão ficar aqui salvos no Mendeley, tá? No Mendeley Web. E aí essa aqui é a interface da biblioteca de vocês, ela é bem parecida, a gente já falou disso, né, nos outros cursos, bem parecida com aquela que a gente tem. O que é interessante aqui é o que a Annali vai falar agora, que é a parte das publicações. Então, é uma outra forma de vocês adicionarem e são duas formas que vocês têm para... eu não consigo achar outra palavra além de se adonar das publicações de vocês. Tem uma pergunta da Thaís perguntando de novo sobre o Kindle. Se tem a opção de exportar para o e-mail, se dá para inserir, ao invés de mandar do Kindle por e-mail, dá para mandar via Mendeley. Nunca usei. Para quê?
tão fácil mandar por e-mail. Não, é Não assim, eu mando funciona por muito bom, e-mail não é muito bom, e, gente. claro, eu uso o Calibre, tá, gente? Então eu mando pelo Calibre. Isso é ótimo, tá? Calibre, melhor coisa que inventaram na face da Terra. E ele manda para o Kindle. Ele manda pelo e-mail do Kindle, tá? Só que ele manda em lote, assim, é uma maravilha. Fecha parênteses, agora a Naline vai falar Mas esse KeySync, que é aquela ferramenta, ele fazia outra coisa. Ele não fazia o envio do documento. Ele prometia sincronizar as tuas anotações, entendeu? Com a referência que tu teria do mesmo documento. Então, eu tenho um e-book em formato EPUB, tá? MOB, no caso do Kindle, né? Então, no formato MOB, que é o formato de e-book. Então, eu estou lendo ele no meu Kindle, eu estou fazendo anotações e eu tenho a referência dentro da biblioteca do Mendeley. Então, ele transformaria essas anotações que eu faço no Kindle para o formato de anotações do Mendeley. Óbvio que ele não faz isso, né? Então, totalmente inútil. Mas fica aí né, a ideia bonita que isso funcionasse. Não, né? Eles tentaram. Tem perguntas aqui de normas, como é que faz citação de documento, de e-book não paginado? Ontem foi falado sobre isso, e aí o Wagner respondeu lá também que tu usava a posição que ele Por estaria. proximidade, tu indica, não existe e-book paginado, tá, gente? Porque e-book, PDF não é e-book. Então, e-book é um documento, ele é, por natureza, ele se adapta. Então, ele não tem como ter paginação. Então, o livro não tem número de páginas, porque se eu estiver lendo com uma fonte 10, ele vai ter 2.000 páginas, se eu estiver lendo com uma fonte minúscula, ele vai ter 5. Então, os leitores de e-books verdadeiros, eles te dizem, inclusive, a localização. Quando, se tu selecionar uma palavra, ele vai te mostrar, assim, loc tal, porque é assim que é feita a paginação, vamos dizer, dentro de e-books, tá? E é assim que vocês têm que fazer na citação. Então, eu estou lendo um e-book, vou citar essa parte aqui, é uma citação direta, que é a única que é obrigatório botar a localização exata, tá? Vou colocar loc tal. Tá? No final, ali onde eu colocaria a página, vou colocar loc tal. Tá? Isso aí não está na norma da BNT, por quê? Como eu falei ontem, na norma da BNT já nasceu desatualizada a atualização dela. Tá? A atualização já não prevê isso, que é um grande problema, que é a norma de citações. Ah, não, mas a de citações ainda tem chance de mudar, né? Parece. Foi a de referência bibliográfica que saiu. É isso, então, não tem paginação, tá? Ou tem paginação, eu usei a versão online, aí quando eu salvei o documento, ele veio assim, página 1 a 10, tá? Por proximidade, é no capítulo tal. É no item 2. É assim que vocês colocam a localização. Tem que começar a pensar dessa forma, a página é coisa do passado. Mas é Isso é obrigatório tão web indicar a 2.0. Isso é tão web 2.0. Isso é tão anos 2000. né? Exato, gente. Desapega da página. Mas você continua tendo a obrigatoriedade de indicar onde. Porque citação serve para que outra pessoa comprove que aquilo ali que tu está dizendo realmente foi dito por aquela pessoa. Porque eu já cansei de localizar informação falsa em artigo, assim. Biblioteconomia tem várias coisas, assim. É feio, né, gente? É feio. É Ainda feio. mais que a gente vai atrás, né? Quando tu joga a frase no Google, ele vai, sabe, ele já vai te trazer de onde é que veio aqui. Às vezes tu tá lendo um texto e tá numa formalidade, daqui a pouco tu vê que muda a estrutura do texto, a formação das palavras, o estilo né, tudo tá esquisito esse parágrafo, parece que foi outra pessoa que escreveu. Isso fica muito claro na leitura, né? Isso é um parênteses trabalho acadêmico, né? Porque Isso é um parênteses, né? Vamos falar sobre ética na publicação científica, porque isso é muito importante. Gente, então falando aqui, né, falando de ética na publicação científica, dentro do Mendeley tem uma opção para a gente colocar aqui a carinha do Mendeley Web, tá? Que enfim vai mudar, mas a gente ainda pode fazer isso. Dentro daquelas pastas que a gente organiza, né, tem aqui um que chama My Publications. E aí, o que eu vou fazer?
os artigos que eu já publiquei, as coisas que eu já tenho publicadas, eu vou trazer e eu vou largar dentro dessa pasta, tá? Que nem eu faço que nem a gente mostrou lá na frente. Faz a organização em pastas, abre a pasta e joga o documento para dentro daquela pasta específica, arrasta e cola dentro daquela pasta específica. Aqui com o My Publications eu vou fazer isso, tá? E aí, quando eu jogar um documento ali, ele vai me perguntar, né, tipo, declaração de autenticidade. Eu confirmo que eu sou realmente o autor desses documentos. E aí ele vai ficar disponibilizado aqui nessa pastinha. Dentro da versão desktop também, tá? Então, aqui, ó, dentro da aba My Publications, eu vou jogar aqui dentro, Vou colocar aqui dentro os arquivos, eu coloquei o PDF porque eu tenho PDF, tá? Mas isso não vai ficar público para a rede Mendeley, tá? Porque ele vai disponibilizar o PDF disponível na rede. Vai colocar só a informação de que existe esse artigo publicado. Então, da mesma forma que a gente encontra artigos de outras pessoas, a gente também pode colocar os nossos artigos aqui para serem encontrados, né? Porque as pessoas, né? Quem publica, quem está nessa vida acadêmica, a ideia é que a gente publique os materiais e que outras pessoas leiam, né? Não é um diário, não é pessoal. Então, façam coloquem os materiais de vocês aqui também, que é bem interessante, assim, dá alguma visibilidade, assim. Aqui agora não tinha nada, eu queria mostrar para vocês para ver se tem alguma coisa. Ele vai buscar outras publicações que vocês tenham, redirecionando para dentro da base Scopus. Então, se você tem publicações em outro lugar, Faz tempo já, tá? E teve uma atualização que ela não aparece aí ainda. Aí tá nas copos e tudo, ela aparece num outro lugar. Mas aqui é isso que vocês vão ter no início, tá? Quando vocês fizerem o cadastro, então foi isso até que eu comentei no Citation Updates ali, tá? E essa é uma forma de vocês já mais prática, né? Sem ter que inserir as informações de se adonarem das publicações, mas nem sempre ela atualiza corretamente. Então, pode ser que vocês tenham incluído coisas de vocês, ou que vocês saibam ter sido publicado e não vai aparecer aqui. para atualizar os dados do artigo, né, para buscar lá, encontrar mais informações e tal. E aí cliquei no númerozinho mágico da internet que a revista tinha mandado, que veio junto com era o número de identificação. Então eu tive que inserir ela depois, né, e apagar aquele número que estava errado. Então sempre muito cuidado com os metadados, muito cuidado com o que vocês estão fazendo. Continuando aqui nos menus, tem um menu de sugestões ali, e ele vai trazendo aqui recomendações de artigos para a gente ler, tá? Baseado no histórico de leitura. E aqui vai aparecer algumas sugestões de leitura, artigos de interesse, pessoas interessantes para vocês seguirem. Então, isso baseado nos artigos que vocês têm, nos metadados que vocês têm, no perfil que vocês preencheram, ele vai trazer
essas sugestões aqui, elas são diferentes das sugestões do feed, tá? Fica dentro da aba sugestões. A do feed vai aparecer outras sugestões de material, essa aqui do feed. Dentro da minha biblioteca, ele já vai ser adicionado ali. Se eu quiser depois buscar o PDF, ele vai adicionar os metadados, né? E aí depois eu vou atrás do PDF. Se for um texto de acesso aberto, já vai aparecer ali para adicionar também. São várias formas diferentes de fazer a mesma coisa dentro do Mendeley. E aqui uma parte bem interessante, é uma parte bem legal. De informações dentro de grupos, tá? E aí existem 3 tipos de grupos. Vocês só vão poder criar os grupos dentro do Mendeley Desktop. E vocês vão pesquisar os grupos. Existem 3 tipos de grupos que a gente pode criar. Grupos públicos, tá? Onde vai ser possível compartilhar os metadados. Ele aparece listado nos grupos do Mendeley. E qualquer pessoa pode pesquisar e acessar esse grupo, tá? Esse grupo apenas para convidados, ele também só vai compartilhar metadados, tá? Ele também aparece na lista do Mendeley, só que tu precisa de um convite do moderador do grupo, do administrador do grupo, tá? As pessoas podem compartilhar referências dentro desse grupo. Então, a existência de um artigo, a existência de um material pode ser tinha perguntado lá atrás a questão de direitos autorais e tal. Os grupos privados permitem compartilhamento de PDFs. Só que eles só podem outra pessoa que ele orienta, né? Não dá nenhum grupo de pesquisa isso aqui. São só 3 pessoas. Estou escrevendo um artigo junto com mais 2 pesquisadores. Vamos compartilhar aqui. Vocês não conseguem localizar eles, tá? E eles são por convite direto. E vocês conseguem compartilhar daí, além dos PDFs, os destaques, né, o highlight. Compartilham documentos, tá? Se for dentro de grupos privados, que vocês escrevem nas anotações e nos marcadores, fica compartilhado com o grupo. Como é que eu vou criar um... aqui não vai aparecer. Dentro do Mendeley Desktop, eu tenho a opção aqui, ó, grupos. Se eu descer um pouquinho mais, lá no desktop eu crio o grupo. Nossa, meu mouse está bem esquisito. Acho que mais pra frente tem, né, Lin? Nossa, meu mouse está bem esquizofrênico aqui hoje. Eu acho que mais os próximos slides tem um que aparece. Convidados ou grupo privado. Lembrando, grupo privado só para 3 pessoas.
E aí, dentro da parte da web, acho que eu tô mais rápido. Podem pesquisar por papers, né? Então, por materiais, por pessoas. Então, posso localizar outros pesquisadores dentro da rede Mendeley, né? Tipo, eu quero trabalhar com fulano de tal em alguma instituição. Vou lá e pesquiso o nome dele dentro da rede Mendeley. Os perfis acadêmicos delas. Aqui dentro dos grupos, então, é possível pesquisar. Aqui teve a pesquisa do grupo Café com Mendeley. Existem vários grupos. É legal. Academic Library, bibliotecas universitárias, serviço de referência, Covid, genoma, sei lá, os assuntos de interesse de vocês, pesquisem aqui e vocês vão encontrar alguns grupos públicos. Vocês, eu sempre falo nos treinamentos, se aproprie da área de pesquisa de vocês. Isso não quer dizer conhecer o teu assunto, não é só isso. É conhecer quem está falando sobre isso, né? Então, façam esse trabalho de stalker mesmo, atrás desses grupos, atrás desses pesquisadores. Ali a gente fez a pesquisa do grupo Café. Com informações, a gente criou esse grupo, na verdade, mais para as pessoas discutirem, para mostrar como é que funcionava esses grupos aqui. Então, tem a... Oh, meu Deus. Não quer. Então, aqui você entra nos grupos. Para entrar no grupo apenas convidados, tu tem que notificação. Se tiver ativado lá dentro das configurações do Mendeley, ele vai receber por e-mail. Se não, vai aceitar ou negar. E aqui daí a gente tem a cara do grupo, ó. Além disso, tem o outro grupo que a gente criou, que daí está listado lá no bate-papo público, que é o grupo público. Qualquer pessoa pode acessar esse grupo, pode compartilhar grupo, dá para mandar para outras pessoas participarem. É tipo uma rede social, vocês podem ver até que tem uma carinha de perfil de perfil de rede social aqui, né? É rede social, gente. Rede social é rede social, né? Bem tranquilinho. E essa aqui daí é a cara do outro grupo. Sem acento.
café com Mendeley com acento, esse aqui é o café com Mendeley sem acento. Compartilhar documentos, compartilhar referências de documentos. É legal esses grupos públicos, tá? Então, mesmo que tu não queira participar, eu acho um saco rede social acadêmica, não vou participar de nada disso. Beleza, não precisa ficar interagindo com as pessoas. Mas procurem os grupos que são de áreas de interesse de vocês. Porque tem muitos grupos de várias instituições. Então, de repente, procure nos grupos para sempre estar recebendo informações novas. Aqui dentro dos grupos, então, esses são os grupos que eu participo. Se o teu orientador vai usar o Mendeley, beleza. Porque às vezes o orientador não vai usar, o orientador usa, sei lá, EndNote, usa Zotero, usa outra coisa, não vai usar Mendeley. Se é um grupo de pesquisa de 10 pessoas, tu não tem como compartilhar documentos. Então, depende da dinâmica de cada grupo. E lembrando assim, esses grupos eles são úteis se vocês estão escrevendo alguma coisa em conjunto, tá? Porque tá? Então, eu acho, até hoje eu estava falando, assim, conversando, que eu acharia útil, vamos dizer, uma banca de uma, de uma tese, por exemplo, que tá, todos os membros da banca, por exemplo, estão lendo o mesmo PDF, né? Que eles vão avaliar juntos. Então, eles poderiam, os 3 membros da banca, por exemplo, estarem fazendo anotações no mesmo documento, preparando o mesmo arquivo, porque é isso que acontece nesses grupos fechados, tá? Privados. Todo mundo tem acesso ao mesmo documento, todas as anotações que vocês fizerem naquele documento, elas são compartilhadas. E que aí, de repente, eu tenho aquele PDF, um outro membro não tem, aí todos têm acesso ao mesmo PDF, tá? Isso que eu não sei se vai entrar, não lembro mais se entra agora ali na linha nessa parte. Tem os PDFs agora. E daí vocês vão ver, então a utilidade ela é realmente para ler juntos, em conjunto. Uma versão do Mendeley, quando sair, vai ter mais essa habilidade de edição de texto, porque tem aquela ferramenta do notebook, tá? Tem que ver aí no futuro como é que ela vai funcionar com esses PDFs que ficam compartilhados para grupos pequenos. Que daí sim faria sentido ter essa parte aí de grupos que estão trabalhando numa edição de um texto juntos, né? Então... Eu não sei, porque na verdade esses grupos privados, antes cabia mais gente, né? Eles estão reduzindo cada vez mais o número de pessoas do grupo, né? Então não sei nem como é que vai ficar isso. Daqui a pouco vai ser só uma dupla compartilhando PDF, daqui a pouco tu manda por e-mail, porque tipo, né? Então, o que a Stephanie colocou ali, ela não fica, as coisas que estão descrição, que tu tem 2 GB de espaço e 100 GB de espaço compartilhado. Então, essas coisas, elas ficam nesse espaço compartilhado, inclusive elas não aparecem na tua lista de todos os documentos. Elas aparecem na listinha do grupo. Se a Analin conseguisse entrar ali no dela, mas vamos deixar mais pro final, tá? Trancar, tranca no fim.
Vamos deixar para o final, que daí tranca no fim, mas eu já estou com ele aberto aqui para mostrar depois. Mas tu adiciona, o Mendeley não vai jogar nada sozinho no teu espaço ali, tá? Se tu quiser, tu pode adicionar esses documentos. Então, aqui dentro do desktop, onde fica a visão dos grupos, aqui esse é o grupo do apenas convidados, né? Esse aqui é um grupo público, se eu não me engano, né? Então até os símbolos são diferentes para os grupos, tá? Eles vão ficar aqui embaixo e se eu quiser, tipo, vou criar um grupo até aqui. Esse é o espacinho para criar o grupo. Lembrando que vocês criam os grupos no desktop e procuram os grupos na web. Então essa é a versão do Mendeley da Bárbara, tá? Então tá aqui dentro do grupo, mostrando onde ela tá. No grupo Café com Mendeley, o grupo apenas convidados, não dá para ver essa informação aqui, não, teria que ir lá nas configurações do grupo. E aqui aparece os artigos e os PDFs. Tá? Só que na minha biblioteca. Eu só tenho acesso às referências, não aparece para mim os PDFs. Então eu não compartilho os PDFs dentro desses grupos, tá? Eu acho bem ruim que esses grupos privados para compartilhamento sejam tão pequenos. Antes cabiam 5 pessoas, né? Sim, Mas cabia 15. cabia 15 15, né? pessoas. E na época que a gente tinha, e tinha variação dependendo do seu plano de assinatura, que agora não tem mais. Eu acho até que daqui a pouco eles vão grupos apenas para convidados ou nos grupos públicos, apenas os metadados são compartilhados. Então, o que eu vou colocar ali, outra pessoa do grupo vai ver só a referência daquele PDF, ela não vai ter acesso ao PDF. O do grupo é diferente. Meu Deus, quantos grupos, Bárbara? Aqui o símbolozinho do grupo é diferente. Eu curto grupo. Que tanto grupo. E aí aqui os PDFs também são compartilhados com todo o grupo, tá? Então tu vai adicionar tranquilo até aí, gente. Sim? E aí dentro dos grupos privados que eu estou compartilhando os PDFs, as notas, né? Mas daqui a pouco vai colocar algum comentário e tal, né? Cuidem com isso. Então, essas notas aqui, as notas gerais e os post-its são compartilhados e aí vai aparecer quem fez cada um dos comentários, tá? Do grupo privado, vai ter aqui o que que eu fiz, o que que a Bárbara fez, tá? Aparecem as anotações de cada um. Então, tenham essa atenção aí. Vai selecionar as configurações de privacidade. A funcionalidade do grupo é tu trocar referências com o teu grupo de pesquisa, trocar referências com pessoas com Computador, as notas, aqui, essa. ó. Então, também muito cuidado que a Nani falou, tá?
eu peguei, o que que a gente estava fazendo? A gente estava tirando print para mostrar, para fazer a apresentação. Então eu peguei documentos que estavam, eram cópias de documentos que estavam na minha biblioteca, tá? Aí eu botei eles dentro do Café com Mendeley com convite, tá? Que é aquele que vocês não enxergam os PDFs. PDF. A única coisa que as pessoas enxergam são as notas gerais. Então, todo mundo enxerga as notas gerais, porque as notas gerais estão vinculadas à referência e não ao PDF, tá? Então, só que eu tinha colocado uns tá? E eu joguei ele para dentro da pastinha minha e da Nalim do nosso grupo privado. Aqui vocês conseguem ver ali as notinhas, entende? Ele carrega as notas. Então, cuida. Ou revisa as anotações, Exato, gente, ali antes ele de diz, ó, compartilhar no no grupo. grupo Café com Mendeley, teve aquela outra anotação ali. Tá? Ele consegue manter todos os posts separado. Ele, de fato, é o único caso que a gente vai ter que trabalhar em uma duplicata. Ele não vai aparecer como duplicata na base de vocês. Quando vocês fizerem a varredura, ele não diz que é duplicata, tá? Porque ele está dentro da pasta de grupo. Importante, assim, vocês trabalhar, eu quero fazer as minhas anotações pessoais, eu não quero que ninguém veja, façam essas anotações no arquivo de vocês. Coloquem no arquivo compartilhado, no PDF compartilhado, só o que vocês querem que os outros membros vejam. Desculpa, só para 3. Pior. Eu acho que daqui a pouco vai acabar grupo privado, sabe? Porque se continuarem tirando as pessoas desse jeito. Então, ali, criar grupos, né? Seleciona o tipo do grupo, faz uma descrição, seleciona. Então, né, que são as configurações do grupo, né? Sempre que tu clica no grupo, vai aparecer aqui onde é que você tá. E aqui tu pode alterar algumas configurações do grupo, tá? No desktop, só consegue ver as discussões, vocês vão puxar arquivos pro computador, pro Mendeley de vocês, tá? E essas funções dos grupos a gente tem certeza que vão mudar, tá? Porque elas de gente, agora pode, não pode. Essas funcionalidades, e depois que tu cria o grupo, tu consegue fazer pouquíssimas coisas para mudar. Então, tu não consegue, por exemplo, a gente não tem a possibilidade, meu grupo é... Não, Não. tem que fazer outro grupo, tá? Ou mesma coisa com o semi-privado ali, tá? Semi-privativo. Apenas convidados. Não, ele tá literalmente semi-privativo, né? É semi-privativo, né? Aqui a gente já mostrou nas outras etapas do curso, né? Que é a busca por documentos relacionados, tá? E aí vocês podem fazer isso também dentro do grupo, tá? Então, com base no que já tem dentro. O Mendeley, é interessante que vocês vejam o Mendeley também como uma fonte de informação, tá? Não é só organizar os nossos arquivos, não é só gerenciar referências,
ele é também um lugar para buscar materiais, para buscar publicações, para buscar informações para o nosso trabalho. Nessa carinha do grupo dentro da web, a gente consegue convidar as pessoas, né? Coloca o e-mail, etc e tal. E aí a gente consegue colocar e aí a gente vai adicionando as pessoas ali, cria um grupo de pesquisa, troca referências, troca informações. Essas são as coisas que dá para gerenciar o tipo de grupo. Isso é uma coisa que me incomoda, né? Porque aí tem que ficar criando, então, e assim, a pesquisa dos grupos não é uma coisa simples, Não, tá? nossa, eu tentei achar Não dá para usar operadores booleanos naquela pesquisa, Nossa, infelizmente. não dá. Aqui a gente fez o convite, então. A gente fez, a Bárbara fez o convite para mim, e aí de lá também. O grupo é meu apenas para convidados, pode sair daqui. Como é que a gente vai adicionar documentos dentro do grupo? Eu estou aqui na minha pasta. Dentro do grupo que eu selecionei. E aí aqui para mim, esse é um grupo, esse é um grupo privado. E aí está aparecendo aqui o material que eu selecionei. Então segura, solta e arrasta para lá. Tá? Bem tranquilo para compartilhar documentos dentro do desktop. Então, a gente fala assim, ó, mais porque é uma ferramenta nova. Eu nunca usei, tá? Não tenho nenhuma informação sobre a utilização, então o que a gente pode passar para vocês é realmente do que vem do Mendeley, assim, porque tem muitas instituições que já possuem repositórios de dados de pesquisa, tá? Então, o que eles estão fazendo? Eles criam informação, mas ele já é estruturado para receber dados de pesquisa, tá? E não artigos publicados, esse tipo de informação. Então, eles estão coletando isso. E é assim, um repositório seguro para armazenamento e gerenciamento dos dados de pesquisa em nuvem, tá? Como existem outros. A maioria das instituições públicas, pelo menos no Brasil, que exigem, então, que o pesquisador forneça os dados de pesquisa, né? Quando submete os artigos. Tá? Então, a Elsevier começou com este trabalho, porque muitos dos periódicos que fazem parte do rol de publicações que a Elsevier gerencia têm essa política. Então, eles já têm um banco bem grande de dados de pesquisa e é por isso que agora eles estão e para pesquisadores individuais, tá? Então, assim, naquela abinha, nas abinhas que a gente tem ali no Mendeley, está com a apresentação, né, Nani? Ele mostra ali as opções, no mesmo lugar, abaixe o Mendeley, faça isso, faça
essa parte que a gente mostrou hoje, né, da rede. Aí datasets é a respeito do Mendeley Data, tá? Esse é realmente um repositório com dados de pesquisa, com um grande volume de dados de pesquisa. Na próxima página ali tem passa ali pro próximo, que tem os exemplos do que são, tá? Tipos de dados de pesquisa. Então lá o chacoalhador de... Olha os termos técnicos, tá? Isso que eu já trabalhei em biblioteca. São essas informações sobre os equipamentos que uma pessoa que vai reproduzir aquele experimento precisa saber para obter o mesmo resultado, para verificar. Então, esses são dados de pesquisa que antecedem, tá? Ou que são de uma pesquisa, ou uma pesquisa em andamento, uma pesquisa que for concluída, mas que a gente publica só os resultados, né? Então, um produto, tá? Outras formas ali, eu não estou enxergando ali, porque para ler o que está escrito em cima, tá? Dados processados as informações que foram obtidas a respeito disso aí, tá? Então, realmente dados que não, eles são fundamentais. Comprovar que aqueles dados que tu fez que são realmente verdadeiros e também assim para dar seguimento. Então eu vou começar meu trabalho, eu sei que tu já fez esse trabalho, eu posso pegar os teus dados de pesquisa e ir além daquilo. E chegar a outras conclusões ou de repente, não sei, me ocorreu agora que talvez até com essa história do Covid tem algumas bases que estão compartilhando esses dados, né? Tem muita coisa que está acontecendo. Também, assim, na área de humanas, psicologia, qualquer área, na verdade, que faça entrevistas. Estou eles em vários estágios, tá? Pessoas, de repente, assim, que tem uma doença, estão morrendo, e daí, sabe, fizeram todo um acompanhamento durante os dias finais de vida, com entrevistas e nada. Daí eu publico aquelas entrevistas, são dados de pesquisa. Claro que tem todas as questões de confidencialidade, etc, tá? Mas é esse tipo de dado que ele é armazenado. Muitas vezes ele não é. Tem coisas que a gente mas, os dados da pesquisa que levaram às conclusões da pesquisa, tá? Mas é para isso que serve, então, o Mendeley Data, para armazenar esse tipo de informação, tá? Tem uma pergunta bem grande ali. No hospital com 255 mil pacientes, a idade aproximada, o sexo, ou não sei o que, esse tipo de volume de dados. Eu nunca trabalhei com dados assim, não, mas não sei se documentos de revisão sistemática entra nisso, acho que não. Então,
nunca ter feito, mas eu já fiz curso para descobrir o que diabo era isso, né? Já sei o que é, já sei o que muita gente chama de revisão sistemática e que não é. Revisão integrativa eu realmente não sei o que é, mas né, imagino que seja assim, na qual tu trabalha, tá? Então, em determinadas áreas é considerado dado de pesquisa esses tipos de documentos, tá? Então, na química, dado de pesquisa é todas as não é a formatação, mas assim, como o meu equipamento tem que ser configurado para eu executar isso e ser dado de pesquisa, tá? Quais as quantidades, a temperatura dos dados, como eu tenho que apresentar ele para eu poder armazenar esses dados, quem vai determinar é o repositório, tá? Então, por exemplo, eu não sei como o Mendeley, qual é a estrutura que o Mendeley, e até onde eu sei, não é uma Mendeley, tu tem que entrar em contato com o Mendeley e eles vão te dar uma resposta. Então, é por isso que a gente não sabe como é que é esse repositório, que cara ele tem, sabe? Não é uma coisa, não é como o Mendeley Desktop que eu posso baixar uma versão do meu desktop, o repositório do Mendeley Data. Mas sempre assim, quem dá a formatação dos documentos que são aceitos no repositório é o repositório. Então, ele vai dizer, eu só aceito seus dados de pesquisa se eles estiverem em tal e tal formato. Até onde eu sei, lista de referência bibliográfica não é dados de pesquisa. Isso aí tu vai colocar na publicação que tu fizer. Tu vai dizer, ó, bibliografia complementar. Ou na revisão sistemática, pelo menos, tu tem que, de fato, isso muitas vezes tem que ser incluído na própria publicação, tá? Essa lista, né? Então, tu não vai disponibilizar parte do teu trabalho, essa lista. Mas muitas coisas até hoje foram feitas separadamente, tá? A gente pode fazer pesquisa ali no Mendeley Data, ó. E tem as informações ali, ó, para ver o que acontece. Eu não tinha Depois nos nada para conta. incluir, eu não tenho E nada. depois nos conta. Vai ser o nosso teste para a próxima versão, né? Para a terceira edição. De componentes, então são coletas de dados de áreas específicas. Então depende muito da área que você trabalha, não necessariamente vai gerar essa quantidade de dados assim, né? Então dá uma olhada depois, vê se tem, né, informações da tua área e esse recurso é útil para ti. Não necessariamente vai ser útil para todo mundo. Sim. O que mais? Estamos terminando aqui, gente. Banco de Esse é o currículos. mesmo, é o banco de currículos, é aquilo que a gente falou. Se vocês incluírem o currículo de vocês lá na parte do currículo e optarem, então, para que ele fique visível para a oportunidade de emprego, é daqui que vocês vão receber. Então, vocês podem só. E é isso, assim. Sei lá, gente, a Cris tá aí, Tá né, numa procurando dessas. emprego, não tem nada a perder, manda o currículo. Tem que ser em inglês só, claro, né? Tem que ser em inglês. Tu pode, mas tu tem que traduzir ele, né? Não, é um currículo separado, assim. Tu pode usar as informações do Lattes, mas tu vai traduzir ele para colocar aqui no Mendeley. E aqui também daí tem oportunidade de financiamento, né? Numa dessas, procure a instituição que te interessa, o assunto, o pesquisador, enfim. Tá? É mais amplo do que isso.
É quem está trabalhando, quem está financiando essas pesquisas, que instituições estão trabalhando com isso, E o tá? importante é assim, ó, isso aí é gratuito, vocês não precisam pagar para acessar essa ferramenta de oportunidades, porque elas estão públicas, tá? Não precisa também, principalmente essas oportunidades de financiamento, é evidente que a maioria é do exterior, então existe busca de financiamentos no mundo inteiro de determinadas áreas. O Mendeley, por enquanto, claro, está fazendo isso gratuitamente. Então, ali tem várias, né? Eu trabalho num projeto que a gente precisa de um financiamento externo, tá? Vamos ver se não tem nada aqui. Dinheiro para qualquer coisa de pesquisa, essa é uma oportunidade de verificar alternativas. Tá? Acho que era. Aqui aparece um barbudo hipster da botânica. E era isso, galera! É isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu colar aqui o formulário de avaliação. Agora a Rosemary perguntou ali como é que sai do grupo. É pague para entrar e reze para sair, ou dá para sair tranquilo? Eu, não, eu nunca saí, eu só entro. Mas eu nunca saí de um grupo também. Tô abrindo aqui para ver. Sim. Sim, agora a Annalyn vai tentar entrar ali, então, para mostrar. Eram duas coisas, né, que a gente queria ver. Ah, tá. Achei aqui. Peraí. Deixa eu Tá. voltar. A Annalyn vai compartilhar a tela ali, já vai mostrar. E eu não lembro qual era a outra coisa que a gente ia ver. A tela inteira. Tu pode ir aqui, ó. Eu estou num grupo público dentro do meu Mendeley Web. Tá aparecendo para vocês? Não? Sim? Sim, tá aparecendo. Só deixa eu aproveitar e responder umas perguntas que agora eu vi aqui, tá? Que perguntaram se as notas feitas no compartilhamento antes